Barezinhos e barezinhas! Bom, hoje eu estou trazendo aqui uma entrevista direto dos nossos estúdios aqui do canal do Leanderson Lima, e hoje a gente vai falar de um clube centenário, um clube que com certeza aí muita gente conhece, né? Então, ô DJ, solta o som aí pra gente já dar uma pista aí pra galera. Estão sabendo já? Vamos falar dele, do Galo da Praça da Saudade. Isso mesmo, pessoal. Atlético Rio Negro Clube. Clube que anda aí sofrendo bastante. Aliás, fazendo a sua torcida sofrer bastante, né, nos últimos anos, com sucessivos rebaixamentos e tal. Mas que esse ano, aí, pelo menos, começa a mostrar uma espécie de luz no fim do túnel, galera. Sim, isso mesmo. Eles anunciaram o novo diretor de futebol. E é com ele que a gente vai conversar hoje. Francisco das Chagas Neto, mas pode chamar de Neto Jacaré, que é como ele é muito conhecido, principalmente no circuito do futebol amador da nossa cidade. Mas assim, chega de papo, vamos entrevistar o homem, mas antes, se inscreve no nosso canal, hein? Bom, galera, e o Neto é empresário do ramo automotivo, né? Tem 42 anos, e é um cara que decidiu assumir essa missão, né? E eu até tiro uma brincadeira sempre com ele, né, Neto? Que é o seguinte, o Neto é como se ele fosse aquele cara ali, remetendo ali ao filme O Império Contra-Ataca, da série Guerra nas Estrelas, né? Ele é aquele cara que vai tentar ali tirar a nave do pântano, né? Tem aquela cena clássica ali do Luke Skywalker ali tentando tirar a sua nave do pântano, né? E o mestre Yoda dá aquela força, e eu quero saber, Neto, assim, tu assume essa jaca, né? A gente pode dizer assim, porque hoje o Rio Negro é um clube que, apesar de ter uma história sensacional, mas tem muitos problemas, né? Vem tendo muitos problemas ao longo dos últimos anos. E a gente quer saber de ti, cara, como fazer para tirar essa nave do pântano, velho? Meu amigo Leanderson, em primeiro lugar, boa noite, e aí boa noite a todos os seus telespectadores. E assim, é o que você fala mesmo, né? O Galo é uma grande nave e que está em uma situação um pouco difícil. Isso, Leanderson, é por conta de muitos problemas antigos e que vêm à tona algum dia. Por exemplo, se eu hoje fizer algo irresponsável, com certeza alguém lá na frente paga o pato. E quem vem pagando por enquanto é só o Galo, né? Então, assim, o que a gente pensou, eu vou tentar juntar aí os nossos amigos, tentar fazer uma grande frente de gente que é apaixonada pelo futebol amazonense e pelo Rio Negro, claro, e vamos tentar tirar essa nave que é, Leanderson, agora que nós estamos aí vivendo isso tudo desde março, que é uma nave que tem muito apaixonado por ela, viu? Tem muita gente chegando, muita gente abraçando, muita gente acreditando, e vai dar muito certo. Nós estamos animados, mas acima de tudo, porque a gente sabe que ficar empolgado, querer, é muito longe de competência e de profissionalismo. Então, nós estamos buscando, com toda essa paixão envolvida, fazer algo profissional como o Galo merece. Bom, Neto, é aquela coisa, né? Você é um cara que é empresário, né? Tá com a vida ganha e de repente resolve aí entrar nessa empreitada, mas sabe que o futebol tem, às vezes é muita dor de cabeça, tem muita pressão, né, cara? Então fala pra gente aí como é que tu tá já se preparando para esse cenário de cobrança, né? Que com certeza aí vai ter muita gente em cima ali querendo saber como é que vai ser esse novo momento aí do Rio Negro. Lá no Rio Negro, Leandro, falasse bem, lá no Rio Negro é sempre diferente. Ele pode estar numa situação dificílima, mas quando entra em campo, torcedor quer que seja aquele Galo conhecido, vencedor, que tem todas essas histórias aí que a gente sabe. E eu estou absolutamente preparado e pronto para qualquer cobrança. Por quê? Porque nós estamos baseados em trabalho, em querer fazer as coisas certas. E quando você está nesse caminho, Leanderson, tudo tende a dar muito certo. Quando você trabalha com gente que é acostumada com a
fazer as coisas pelo lado certo, você diminui a sua chance de um erro, né? Como assim a gente vê muito. Manaus, principalmente Manaus, você que é um cara que vive futebol muito perto, sabe como é feito o futebol aqui. Tanto é, Leanderson, que se você pegar time de futebol amador, fizer um jogo com esses nossos times aqui, assim, tirando um que tem alguma organização, faz as coisas de uma forma melhor, você consegue ver um jogo parelha. Não é porque o nosso futebol amador aqui, ele é em um nível muito alto. Ao contrário, é o nosso futebol profissional que está um nível abaixo, sabe? E aí a gente precisa justamente parar, todo mundo que faz aqui futebol nessa forma, parar, pensar um pouco e ver aonde errou, aonde continua errando, para a gente avançar um pouco. Nós estamos trabalhando muito com gente profissional para tentar justamente fazer isso lá no Galo. Bom, Neto, tu é um cara que ficou conhecido no cenário esportivo local pelo teu trabalho no Jacaré FC, né? Que é um clube amador que disputa aí o Peladão. Para quem não é aqui de Manaus, o Peladão é um torneio de futebol amador que é considerado um dos maiores do mundo, né? Então o Jacaré ele meio que virou um xodó, né? Mas, Neto, esporte, futebol amador, né? Eu imagino que em algum momento esse tipo de tema vai chegar até você. Pô, mas esse cara vem do futebol amador, cara, e vai para uma empreitada no futebol profissional, né, cara? Como é que é isso aí, cara? Como é que vai ser essa situação, né, Neto? Então, como é que tu espera aí já responder, como diz, essa questão, né? E para quem acha assim que, pô, o Neto não sabe de futebol profissional, né? Mano, assim, Leandro, futebol amador, ele é completamente diferente do que é profissional. Assim, é muito longe do que é. Porque a gente fazia o nosso amador como uma brincadeira, jogadores chegavam meia hora antes, a gente arrumava, tomava um negócio e ia pro jogo. Chegava lá, muitas vezes ganha, outras vezes não, ganha-se só na raça, porque técnica, tático é mínimo, sabe? Quando é pelada mesmo, como era o nosso Jacaré. E assim, a gente disputava bem, né? Mesmo tendo aí aqueles investimentos baixíssimos contra grandes equipes amadoras e tal. Mas no profissional, você já não consegue fazer isso. Porque quando você vê futebol profissional, muita gente chega aí para mim e diz: Neto, você tem muito tempo para te montar o time para ele jogar Série B lá em outubro. Rapaz, eu digo, a gente não tem muito tempo não, porque quando a gente começa do zero, como é a gente lá no Galo, porque nós vamos iniciar, assim, lá não tem nada pronto para te falar assim, vamos pegar isso aqui e daqui a gente segue. Não. Lá nós vamos começar do zero, absolutamente do zero. E nós queremos mudar para dar uma cara profissional. E aí isso gera um custo alto, trabalho muito grande, é muito envolvimento de todos nós que aí estamos fazendo. O presidente Jefferson Oliveira tem dado total liberdade para a gente fazer o nosso futebol, como Michel Rio Negro, por tudo, tamanho, tradição e tudo isso tem que ser levado em conta. Porque quando a gente faz futebol ali, queira ou não, Leandro, quando você entra lá naquela sede, toda aquela história, todo aquele encanto, né, lá daquele salão, onde a gente andando por lá, a gente vê foto do Juscelino Kubitschek lá no salão. Ele, Gilberto Mestrinho, quando teve era a inauguração, a da Reman, isso aqui em Manaus. Então ali é um clube que tem muita história e muita importância para o Amazonas. Então nós estamos levando isso muito a sério, queremos fazer futebol que é só uma coisa lá do Rio Negro,
porque tem uma infinidade, tem basquete, handebol, natação, salão, tudo isso funcionando, botão, que é agora futebol de mesa, né? Que é o nosso campeão Marlon Maior, tá lá representando o Galo. Então, tudo isso é o Rio Negro. Então, assim, é um clube de muita história e que a gente carrega com muita responsabilidade. Bom, Neto, acompanhei aí nas tuas redes sociais que tu fizeste uma visita ao Atlético Mineiro, cara. E, cara, vai rolar alguma parceria? O que a gente pode... Teve alguma coisa de boa aí? Teve algum fruto nessa viagem? Certo, a gente foi visitar o nosso primo rico, né, como eu chamo, que é o Galo lá de Minas Gerais. Então, assim, o que tem de possibilidade lá? Possibilidade a gente tentar trazer alguns jogadores sub-20 lá, para vir jogarem aqui, tentar representar o nosso clube. Mas assim, ainda está muito em um início, sabe, Leandro? Nós ainda estamos conversando muito, vendo aí possibilidades, se é chance fazer isso, pelo menos Série B, depois Série A, a gente não sabe. Então, assim, tudo a gente ainda está nesse campo de possibilidades. Bom, até agora a pergunta de $1 milhão, a pergunta que todo mundo quer saber. Afinal de contas, quem vai ser o técnico do Atlético Rio Negro Clube na Série B do Campeonato Amazonense? Eu tinha certeza, Leandro, que essa pergunta não ia escapar, porque quando a gente desce e vai em qualquer lugar, primeira pergunta, Neto, quem é o nosso técnico? Então, assim, é claro que a gente tem aí alguns nomes e nós vamos marcar aqui para a gente falar em uma outra hora, tá, Leandro? A gente consegue contar aí para ti, mas em um outro momento. Mas é um nome que com certeza vai juntar toda a torcida novamente. Vamos abraçar mais uma vez aquela galera que é apaixonada pelo Galo. Ele vai conseguir unir aí todo mundo para a gente voltar, que é onde é o nosso lugar. Bom, Neto, eu já estou sabendo aqui que tu tá com uma equipe aí de marketing, né, cara? Tá já pensando aí, já tá começando a investir na comunicação do clube, né, cara? E eu quero saber de ti, cara, o que vocês estão preparando aí já para dar uma turbinada no Galo da Praça da Saudade? É assim, Leandro, muita gente pensa que a gente fazer futebol é só botar o time lá no campo em outubro, quer dizer, setembro, né, porque deu uma antecipada. E só que antes disso, você precisa ter todo um trabalho de gente profissional, como eu já falei, e graças a Deus a gente conseguiu uma super parceria, que é com a Tape Publicidade, do meu irmãozão Rodrigo Ribeiro, Matheus Ribeiro, Geraldo Ribeiro, essa galera aí que tem abraçado o Galo e tem ajudado, porque sem eles, sem gente profissional fazendo a coisa, fica sempre difícil, Leanderson, porque você sabe bem qual é o custo disso tudo, né? Qual é o custo para a gente fazer algo profissional. E aí vem o Marcelo Renzo, Deide, vem muita gente boa que vieram aí somar, porque eles acreditam, acham que vale a pena fazer isso pelo Galo, vale a pena trabalhar essa imagem, e nós estamos fazendo isso todos os dias, todas as horas. Eu estou aperreando eles muito. Lançamos agora essa campanha, Juntos Voltaremos, Acredite, que é justamente nesse sentido, nessas palavras, que todos os dias a gente batalha muito para a gente voltar. Neto, agora a gente fala de marketing, marketing e comunicação, que é sempre uma coisa muito boa, mas também tem uma questão aí que é permanente nos últimos anos do Rio Negro, esses sucessivos rebaixamentos, essa crise financeira aí aparentemente sem fim, e uma coisa que, assim, na minha análise, eu acho que um dos grandes problemas do Rio Negro hoje é a falta de credibilidade na praça. Então, como fazer para driblar esse adversário? Além do campo, Leandro, porque isso tudo, você pode
fazer tudo aqui fora. Tu monta uma camisa bacana, tu dá uma organizada, faz um Facebook, faz o que tu quiser. Mas o que manda, Leandro, o que vai mandar é o campo. Porque a bola tem que entrar. Porque na hora que ela entra, o torcedor acredita e mexe com a paixão, porque é o gol que é o maior momento do futebol. Então, quando o Galo começar a voltar, começar a fazer gol, começar a ganhar, você pode ter certeza que tudo vem junto, tudo leva. Só que nós estamos fazendo o quê? Nós estamos planejando tudo. Porque, antes a gente sabe que, assim, é muito fácil e como eu digo, é possível que a gente planeje tudo. Só não dá pra gente planejar, Leandro, qual é o resultado dentro de campo. Então isso é muito complicado. Mas a gente tenta aí trabalhar pra gente diminuir possibilidade de erro. Para que a gente dê uma condição para o jogador jogar, para que a gente apresente o nosso time com um material adequado, porque, queira ou não, com toda humildade, não é querendo ser melhor do que qualquer outro time, mas é o Rio Negro, né? Não é qualquer time, é o Galo. Então o Galo tem que ser feito as coisas direito. Neto, a gente vê que, pô, tu é um cara que é apaixonado realmente pelo clube, né? Tu é rio-negrino mesmo, tá no sangue aí. Eu quero saber de ti, cara, quando foi que o Rio Negro entrou na tua vida? Rapaz, Leanderson, isso é uma história bacana, cara, porque assim, eu tenho 2 tios, quer dizer, agora tem um, porque o outro infelizmente faleceu, que é o Hidalgo. 2 tios queridaços, só que um sempre jogou pelo Nacional, infelizmente, que era o Hidalgo. Mas o Beto Pastor tem toda uma história lá no Galo. E aí a gente viveu muito isso de Nacional em um lado, outro lado Rio Negro. E teve uma época que esse tio que era Nacional, ele foi contratado pelo Galo. Virou 10 lá do Rio Negro e tal. E aí teve uma final Nacional contra o Rio Negro, que eu não lembro o ano, nem... Quer dizer, não sei se era final ou se era semifinal. Mas era um negócio desse. E aí a nossa família toda juntou, e eu era menino, rapaz. E vamos assistir o jogo lá no Vivaldão. Todo mundo. Fomos pra lá, os 2 tios lá no Rio Negro. Vixe, aí, Leanderson, eu, assim, lembro bem, quando a gente entrou lá no Vivaldão, pegamos o nosso lado, aquele mar preto e branco lá nas arquibancadas. E quando o time entrou, papel picado em cima da gente, uma loucura, todo mundo gritando, batucada e foguete lá na marquise. Lembra aquela marquise, Leandro? E foguete, papel, e eu encantado, digo, nossa, cara, que massa, meu irmão, que loucura. E aí o outro lado ficou pequeno, porque a gente estava vivendo isso dentro e lotado o Vivaldão, cara. Lotado, os 2 lados, fechados, sem ser time de fora. Nacional contra o Galo. Era o Rio Nau conhecidaço aí. Rapaz, e o Rio Negro ganhou. Nossa, cara, eu pirei. Aí com essa vitória, meu amigo, eu digo, eu sou Rio Negro. Eu acho que eu tinha 10 anos. Tenho 42. Isso lá vai 30 e poucos anos atrás, eu acho. Acho, não sei, bem. E aí, desde esse dia, eu digo, eu vou para todos os jogos. E meu tio pegava e me levava para treino. E aí eu ia treinar. Eles antes iam lá para aquele colégio agrícola. Rapaz, eu ia e ficava assistindo Galo, sempre. E aí é isso. Cara, tu tava na final de 2001 ali contra o Nacional? Não, Leandro. Estava no de 90. E o Beto fez aquele lançamento pro nosso amigo Bismarck de cabeça fazer o gol lá no Nacional. Nesse eu tava, 2001 não, foi o gol do Hernandes, filho do Mirandinha. Hernandes, filho do Mirandinha, exatamente. Na mesma vítima nacional. Da mesma vítima regional, né? Bom, Neto, e quanto é que tu tá orçando a disputa da Série B e já de uma eventual Série A? Eu achei, Leanderson, sobre isso, por exemplo, eu fui voto vencido agora lá na FAF.
porque a gente queria a data 15/10, que é de outubro, e aí votaram para ser 15/9. Na hora que tu escolhe 15/9, você tem 15/10, 15/11. Vixe, ali acaba. Só que isso ainda tem esse 11 inteiro para te pagar, ainda tinha aí dezembro, janeiro, fevereiro. Se tu acaba esse campeonato de dezembro, Leandro, você tem só mais um restinho para te seguir aí trabalhando Série A. Mas na hora que tu dá aí para esse tempo todo, fica caro e totalmente inviável você tentar dar uma prolongada, porque a nossa ideia era essa, tentar usar a Série B como uma super pré-temporada, sabe? A gente trabalhar aí para a gente participar da A, claro, a gente tendo acesso, né? Mas aí eles decidiram antecipar. Tudo bem, eu não entendi, porque ainda tem time jogando Série C, time jogando Série D, times usando nossos estádios aqui, e a gente vai jogar uma Série B sem a gente poder usar jogador deles, porque eles acabam também em outubro. Então, eu não entendi. Vamos aí fazer uma Série B nivelada bem abaixo, né? Falo assim, nível técnico. Sobre o nosso orçamento, é um orçamento que muitas vezes a gente planeja, mas que não é o executado, por conta de muitas coisas. E nós estamos planejando, Leanderson, fazer um orçamento para que um time profissional de verdade consiga praticar as suas atividades, entendeu? Não é a gente reunir alguns jogadores, ficar pagando para eles 150, 200 reais todo jogo quando ele vai, quando ele treina eu dou uma gasolina, porque isso é totalmente várzea, né? Mas é o que a gente vê muito, e isso não é o que vai acontecer. Pô, cara, mas tem uma coisa aqui que eu quero falar, que eu quero te perguntar, que é o seguinte, cara, o Rio Negro ele tem um problema crônico com falta de campo. E nos últimos anos, das vezes em que o clube esteve na Série A, chegou ali ao cúmulo, né? Eu considero isso um cúmulo, um absurdo, ter que treinar em quadro de futsal para jogar futebol de campo, né, cara? Que é uma coisa que para os atletas pelo amor de Deus, acho que eu não preciso nem falar o quão difícil isso é, né, essa adaptação, é uma coisa totalmente diferente. Então, como é que o Galo está trabalhando para equacionar esse pepino que é um pepino histórico no clube? Cara, isso é uma bronca muito antiga e de vários clubes. Só que é isso é o que eu acho. Se não planejar as coisas, você não consegue fazer uma ligação, sabendo que a gente treina aí à tarde, faz uma ligação de manhã para um campo. Porque o campo pode estar ocupado, pode estar molhado, pode ter vários fatores. Você precisa ter um planejamento de dias, horários, para te mandar com antecedência para quem for arrumar o campo, coisa que eu quero aqui tranquilizar a torcida rionegrina, que nós já providenciamos campos, graças a Deus, essa questão está resolvida, a gente vai aí treinar em um lugar legal e que dê aí totais condições para que o Galo treine, como time grande que é, e aí é isso, por conta de quê? De planejamento. Saíram agora datas mais ou menos que vai ser a nossa competição. Então, quando saiu, já eu consegui organizar para a gente passar nossas datas para usar o campo que vai atender a gente. Bom, Neto, e essa pergunta aqui não podia faltar, né, cara? Tu és anunciado como novo diretor de futebol do clube e logo na sequência o Rio Negro começa numa crise ali tremenda por conta da polêmica da sede, ali que quase chegou a ser leiloada, né? Chegou a ser dada como vendida, e depois teve toda aquela virada de mesa, toda aquela reviravolta, cara, e tu sabe que essa sede é um xodó para quem é rio-negrino, né? Então como é que foi chegar no clube e já ter esse tijolo, essa pedrada ali já para meio que, eu sei que não é a tua área, né, que tu é diretor de futebol,
mas eu imagino assim que deve ter sido um perrengue em chegar e já ter esse pepino ali ao teu redor, né? É assim, Leandro. Segunda pergunta que eu mais respondo é a do treinador e essa é a segunda da sede. Primeiro, que eu queria dizer para todos os rionegrinos e para a sociedade amazonense que a sede é do Galo e sempre vai ser. Não adianta, mas por que é isso, é aquilo que deve? Esquece. Sempre vão ter rionegrinos abnegados que vão brigar por aquilo ali e vai sempre ser do Galo. Vou te falar uma coisa, Leanderson. O Atlético Mineiro deve mais de 1 bilhão. Dívida total. Junta tudo, trabalhista e tal. Você não ouve ninguém ousar dizer que vai tomar a cidade do Galo. Ninguém toca nesse assunto. Flamengo deve, Corinthians deve, Vasco deve, Botafogo deve. Os maiores clubes do Brasil devem. Mas tu sabe qual é o único clube que eles querem tomar sede? O do Galo. Só o do Rio Negro de Manaus, que devia 240 mil, querem tomar a sede dele, que vale 20 milhões financeiramente. Porque ela, falando historicamente, ela vale muito mais. É incalculável. Mas o Rio Negro sofre com isso por conta de que, falar aqui, Leandro, entre nós, aquela sede dá uma inveja danada. Quem não tem aquilo sofre pra caramba. Passar ali e ver aquilo. Aquilo é um palácio do futebol e de história e tudo. Mas fiquem tranquilos, porque a sede é do Galo. Aí você entra ali no salão, cara, no salão nobre, salão dos espelhos. Tem o museu do clube, que fica logo ali na entrada também. Tá muito mal cuidado, né? Anos e anos ali, um pouco ali jogado às traças. Mas o clube tá ali devagarzinho tentando recuperar essa questão aí, né, cara? E eu tava lá contigo, né, Neto, no dia que tu foste assinar ali o contrato ali para dirigir o departamento de futebol. E eu vi assim, porra, teus olhos brilhando, né, cara? Tu tava muito emocionado ali. Cara, como é que é olhar para toda aquela história ali, cara? Porque a gente tá falando de uma história centenária, né? O Rio Negro tem essa história centenária. Cara, é assim, mesmo nessa situação, Leandro, que a gente vê com muita dificuldade pra gente tentar resgatar a sede, tentar arrumar as coisinhas lá, mas quando você entra lá naquele lugar, lá onde tem aquela sala de troféus, não tem aquele que não diga assim, rapaz, que clube sensacional, que coisa maravilhosa a gente sentir isso aqui e ver tudo aquilo, porque isso remete a toda uma história. Quando eu fui ali olhar, Leandro, tinha ali vários troféus de 21, 26, 40 e pouco. Assim, cara, é muita história para contar. Então, quando eu saí dali, pensei assim, rapaz, que responsabilidade é essa minha? Olha o que esses caras fizeram para trás. Os caras são gigantes porque deixaram pra gente toda essa história, todo esse legado e que a gente precisa dar uma continuidade à altura, porque fizeram muitas coisas. É um clube assim centenário, e que centenário, porque é muita história, muita vitória, muitas tradições. Terezinha Morango, que ela infelizmente faleceu esse ano, foi a nossa Miss, virou quase Miss Universo, Leandro. Então, nasceu ali, lá no Rio Negro, saiu para o mundo inteiro. Tem mais um monte de coisa. Você vê aquela bola do Berg Guerra, que jogou lá no Botafogo, ganhou a bola de ouro. Tá lá a bola, lá no Galo, que eles gentilmente cederam. Então, assim, tem muita história. O Rio Negro é lindo, é charme, é isso. Fica para mim uma sensação de que nós precisamos agora fazer a nossa parte. Quando eu olhei ali, Leanderson, que eu vi muitos troféus, muitas medalhas, muitas histórias, muitas flâmulas, muita coisa, mas não tinha nenhuma que nós colocamos lá, que a nossa geração colocou ali. Então, nós vamos trabalhar muito e vai dar muito orgulho quando a gente disser assim,
essa taça aqui faz parte do suor de muita gente de hoje. Neto, agora para finalizar aqui o nosso papo, que está muito bom, mas o Rio Negro, a última vez que ele conquistou um título na Série A do Campeonato Amazonense foi no ano de 2001. E a gente já estava ali no jejum desde 1990, quando o clube havia conquistado seu último título, né? 11 anos ali de diferença. Agora nós já estamos num hiato de 20 anos, já 2 décadas sem título, né? Sem um título conquistado ali na primeira divisão. E aí você falou, né, dessa coisa de cada Rio Negrino fazer sua parte, o Rio Negrino de agora, né? E eu quero saber de você o seguinte, cara, como dirigente tu deve ter ali teu planejamento a curto, médio e longo prazo. E a pergunta que eu acho que todo torcedor do Rio Negro quer saber, né? Em quanto tempo, mais ou menos, ali o Neto vai colocar a taça da Série A no Museu do Rio Negro? Leanderson, assim, como a gente ama futebol, a gente vive isso e que futebol vive de vitórias e principalmente a nossa torcida tá aí sedenta de dar um grito de, poxa, ganhamos, é campeão e tal. Nós estamos justamente trabalhando muito duro em busca disso. Rapaz, ouve o que eu tô te falando, vai ter time aqui em Manaus que vai ficar muito tempo comemorando só o aniversário.